Bom dia, galera do sétimo ano A, sétimo ano B. Aqui é a professora Aline. Nós vamos conversar sobre impactos ambientais e vamos fazer uma revisão sobre máquinas térmicas, ok? E então a gente vai fazer um link desse assunto, dos dois assuntos, para poder falar sobre os impactos ambientais, que são as atividades recorrentes, são as atividades dinâmicas em que o homem pratica, em que são exercidas pelo modo de produção, para que possa ter um avanço na tecnologia, e a partir daí nós também podemos observar que é gerado um consumismo maior por parte do homem, em que esse consumismo acaba que alterando a natureza, porque com certeza aí serão retirados os recursos e a natureza ela não vai ter tempo para poder liberar e realizar a sua produção, o seu desenvolvimento, porque essa retirada ela já vai ser de grande impacto, um grande aceleramento dos recursos naturais. Então vamos comentar aqui sobre algumas atividades, inclusive atividades agrícolas que o homem exerce sobre a natureza, inclusive o descarte de lixo também é muito importante, falar sobre a coleta seletiva em, por exemplo, uma situação tão grave e existente que está ocorrendo com a natureza, que é o consumismo exagerado do homem, certo? Então vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre impactos ambientais causados pelo homem e que a natureza vai sofrer. Então nós vamos discutir um pouco sobre esse assunto. A questão do lixo. Mas como é que eu posso conceituar o lixo? Lixo é todo tipo de material que é descartado, no qual não terá mais serventia para o homem. Lixo também pode ser considerado algo que pode agredir a natureza de forma muito acelerada e também causando um grande prejuízo à fauna, à flora e todos os aspectos que se inserem o descarte do lixo inadequado são de grande preocupação para a humanidade. Então, vamos discutir um pouquinho aí. Lixo, como eu falei para vocês, é todo material descartado no meio ambiente. As atividades humanas, elas são responsáveis por esse consumismo exagerado, pelo descarte inadequado do lixo. Você vê aqui a fotografia fazendo aí a alusão de um aterro, um lixão, e atrás nós temos a Antártida, né? Onde os blocos de gelos, as geleiras, elas estão sendo ilustradas na imagem. Então é um paralelo em duas realidades que não combinam, mas que uma está prejudicando a outra, está causando a extinção da outra. Então nós vamos conversar mais adiante sobre tudo isso. Esses objetos eles são descartados de forma inadequada, em que não se há separação de nenhum tipo de material. Então a gente pode encontrar em determinados lixões tanto metais, como também pode ser encontrado, por exemplo, lixo orgânico, em que esse lixo orgânico
ele será descartado sem nenhuma separação do lixo. Materiais como plástico, material hospitalar. Então, nós temos aí vários exemplos de materiais e compostos orgânicos que são liberados, são jogados juntos e que a não separação pode denegrir bastante a integridade do solo no qual nós necessitamos, porque os afluentes e as nascentes que nascem, e nós também temos a contaminação do solo, empobrecendo a terra e deixando ela infértil para o plantio. Mais adiante, nós teremos os principais problemas que serão associados à destinação incorreta do lixo. Nós temos aqui o mau cheiro. O mau cheiro, pessoal, parte de quê? Parte de todas as substâncias que são produzidas e que essas substâncias orgânicas, por exemplo, vamos citar aqui dando o exemplo das orgânicas, em que esse mau cheiro é causado pela produção do gás metano. Gás metano de fórmula molecular CH4, um carbono ligado a 4 hidrogênios. Então, é um constituinte muito tóxico. Inclusive, o gás metano, ele agride bastante a camada de ozônio e também, de uma forma indireta, contribui para o aquecimento global. Nós temos também a proliferação de animais nocivos, por exemplo. Quais são eles? Aqueles que são transmissores de doenças, aqueles que carregam determinados micro-organismos em seu corpo, como, por exemplo, bactérias, protozoários, como também vírus, causadores de doenças virais. E aí nós temos como alguns exemplos os ratos, as formigas, as moscas, os mosquitos também, que são animais capazes de deliberar determinadas doenças, causar determinadas doenças. O chorume, que vai ser produzido na decomposição, que contamina o solo, como foi mencionado para vocês, sobre a contaminação do solo. E o chorume, ele causa também a poluição de rios, a poluição de mares onde deságua os esgotos. Então, o chorume, ele é produzido a partir de elementos químicos, substâncias químicas, e que com certeza trará prejuízo a toda a fauna de habitat aquático em que o chorume seja produzido. Nós também temos, a contaminação do lençol freático, rios e lagoas também. Então, nós não só temos uma determinada população de espécies, de mesma espécie de animais, que acaba que sendo, por exemplo, prejudicado. Não, nós temos todo um ciclo, toda uma comunidade, todo um ecossistema que será prejudicado pela produção de chorume. Sua queima libera gases nocivos. Aqui nós estamos falando de uma prática chamada incineração, em que a incineração a gente viu lá no 6º ano, lembra? Que são as formas de descarte do lixo. Aí a gente também viu além
da liberação de gases nocivos com a produção aí da incineração, a gente viu a compostagem também. Então, essa queima, né, vai ocorrer uma produção de dióxido de carbono liberado diretamente na atmosfera, em que a atmosfera ela vai causar alguns problemas relacionados ao aumento do efeito estufa, a morte de animais também por sufocamento ou alteração das condições climáticas do habitat. Mais para frente, nós temos aqui a imagem de um lixão. Essa imagem de um lixão, pessoal, onde nós temos pessoas responsáveis pela coleta seletiva, em que elas ganham a vida, o seu trabalho, o seu sustento através da coleta e separação de determinados materiais. E essas pessoas elas não estão protegidas, como a gente pode ver. Algumas estão desprotegidas de máscaras, botas, luvas, o braço, né, os braços descobertos. Então elas estão totalmente aí jogadas nesse local para tirar o seu sustento e estão totalmente desprotegidas. Vou mostrar aqui um pequeno vídeo para vocês, mostrando aqui como é que ocorre o trabalho nos lixões. Então, como vocês podem ver aí, o trabalho das pessoas que coletam o lixo, totalmente desprotegidas. Crianças trabalhando nos lixões com seus pais e que infelizmente são submetidas a essa atividade. Animais também que são utilizados, são muitas vezes levados para o abate e essa carne é redistribuída. Muito triste essa realidade. Ok. Voltando aqui para o nosso slide.
Só um minutinho que eu passei demais. Agora sim, gente, dando continuidade ao nosso trabalho, nós temos o aterro controlado. Nós estamos vendo aqui a atividade da compostagem. Em que também não deixa de ser um meio de contaminação do solo, já que esse lixo vai ser compactado. Aterro sanitário, obra de engenharia que segue as normas rígidas de segurança e vai permitir a confinação segura do lixo em termos de controle de poluição ambiental. Nós temos aqui as vantagens: reduz os riscos de contaminação do lençol freático, não permite a proliferação de vetores de doenças, possibilidade de obtenção de metano para a produção de energia, reduz o mau cheiro, reduz a poluição visual, né? Vai reduzir os riscos de contaminação do lençol freático? Sim, vai reduzir. Mas isso não significa dizer que vai eliminar por completo, porque esse lixo ele será soterrado. Nós temos também que colocar em evidência a redução da poluição visual. A redução da poluição visual e de roedores, por exemplo, pequenos animais que vão estar lá buscando alimento naqueles lixões, né, naquele lixo a céu aberto, isso também vai diminuir. Porém, não vai eliminar por completo este problema. Mais adiante, nós temos aqui os impactos ambientais sobre o aterro sanitário, captação e queima do gás metano, aqui a obtenção de energia, como foi mencionada. Não há urubus ou animais nem mau cheiro, não é? Ou seja, aves como urubus e roedores também estarão aí não estando presente nesse tipo de aterro do lixo. Agora, as atividades mineradoras que causam grande impacto aí na natureza, porque é retirado grande parte dos minerais, e esses minerais a gente sabe que tem resistência, grande resistência, em que são os morros, montanhas, serras, e com eles tem sim uma cobertura vegetal. Essa cobertura vegetal ela será eliminada e consigo também a fauna e a flora. A fauna desses animais que estarão sobrevivendo sobre essa massa vegetal, e ela vai ser retirada para que possa iniciar as atividades mineradoras. Então, isso vai ser um dano prejudicial, um dano muito grande, que irá prejudicar bastante a natureza de modo geral e, consequentemente, a humanidade. Nós estamos vendo aqui a vista da mina de ferro de Carajás. E toda essa área aqui já foi mexida, retirada a massa vegetal para a obtenção do minério. Como eu mencionei, a retirada da madeira, o desmatamento também será um grande risco para a humanidade e é mortal para animais que vivem naquele ecossistema, não é? Então, gente, infelizmente, é muito complicada a situação da natureza.
atividades mineradoras aqui com relação às alterações de relevo e da paisagem. Antes a cobertura vegetal, agora não se vê mais. Destruição de habitat, espécies, redução da biodiversidade. A agricultura, algumas atividades que são utilizadas aqui e que causam também alguns impactos ambientais. Os impactos ambientais com relação à redução da disponibilidade hídrica em algumas regiões menos favorecidas, não é? O favorecimento de erosão e regiões de solo descoberto, a salinização dos solos, principalmente em regiões áridas e semiáridas, e a contaminação dos mananciais devido ao lixiviamento de inseticidas, pesticidas e os fertilizantes também. Então, um dos principais impactos aqui, nós temos a atividade da agricultura, em que essa atividade agrícola é a irrigação. Aqui nós temos a drenagem, que é o escavamento de algumas valas para que possa drenar a água. Os principais impactos associados ao desmatamento: a redução de áreas de grande biodiversidade, aqui o cerrado, as florestas da Amazônia, não é? A floresta amazônica, onde ela é considerada uma riqueza. Inclusive, os outros países estão muito preocupados, não é, com a Amazônia, porque ela está sendo devastada pouco a pouco, e é um bem no qual é pertencente a todos nós. Nós temos aqui o empobrecimento do solo e a desertificação e erosão do solo. Mais adiante nós temos a pecuária. A pecuária é uma atividade em que ela vai causar um problema muito grande com relação ao gado, né, que é o grande produtor do gás metano. Desmatamento de floresta, né, para abertura das áreas para pastagem. Nós temos também a emissão do metano, que causa o efeito estufa, o aumento do efeito estufa. Lembrando que nós temos o efeito estufa, que é normal, que é aquele que vai trazer equilíbrio, não é? Vai trazer equilíbrio para as temperaturas normais do planeta Terra. Já o aumento do efeito estufa vai causar aí o grande aquecimento global, fenômeno o qual os animais e nós também estamos sentindo. Percebemos com relação às sensações térmicas. Visão geral dos impactos: a compactação do solo devido ao pisoteio do gado, empobrecimento do solo, favorecimento da erosão e formação das vossorocas, que são grandes valas, buracos, espaços, deixando o solo com falhas, contaminação de lagos, rios e lençóis freáticos também, devido ao transporte de substância dos dejetos, os animais nos locais. A visão geral aqui, aí nós temos a incidência das queimadas também. Poluição atmosférica. Os principais gases, né? Nós temos aqui o monóxido de carbono, em maior quantidade, os hidrocarbonetos, os óxidos de nitrogênio, o material particulado e os óxidos de enxofre. Só para voltar um pouquinho, né?
para falar para vocês sobre a nossa revisão. Ela vai ser na segunda-feira, mas só para mencionar para vocês sobre as máquinas térmicas, né? A produção, as indústrias trabalhando com alto consumo, liberação de gases também, que vão poluir a atmosfera. As principais atividades humanas que vão poluir a atmosfera, a queima dos combustíveis fósseis, principalmente, não é? A queima do petróleo e seus derivados, não é, gente? Queima do lixo aqui, a incineração, a queima de floresta, as queimadas no qual vai aí prejudicar a fauna de determinadas regiões. Animais passam a não mais ter seus lares por conta das queimadas e outros também são eliminados, são mortos. Os incêndios, indústrias, fornos, incineradores, as hidrelétricas também, a pecuária. Os principais gases poluentes, né? O monóxido de carbono, as características dele, gás incolor, inodoro, extremamente tóxico. Ele liga-se irreversivelmente com a hemoglobina, ou seja, ele impregna a hemoglobina. A hemoglobina, a gente sabe que vai ser um conteúdo, um líquido no qual o sangue, não é, pertencente ao sangue, e que será rico em O2 e oxigênio para poder oxigenar o corpo, liberado na queima incompleta de compostos orgânicos. O dióxido de enxofre, produzido em processos industriais de veículos e automóveis, utilizado na produção do ácido sulfúrico aqui também. Ele pode causar algumas doenças relacionadas ao trato respiratório, como a bronquite, a asma, a efizema pulmonar. Vai reagir com o vapor d'água, formando o ácido sulfúrico, né, de fórmula molecular H2SO4, que precipita, originando a chuva ácida, produção da chuva ácida. O dióxido de nitrogênio, liberado principalmente pelas atividades industriais que provocam a bronquite, e reage com o vapor d'água, originando o ácido nítrico, HNO3, o que contribui para a formação de chuvas ácidas. A consequência das chuvas ácidas quais são? Olha só, a diminuição do pH, que é potencial de acidez, tá certo? Em um ambiente aquático, vai inibir o crescimento fitoplâncton, são micro-organismos responsáveis pela fotossíntese, produção da glicose, gente. Produção de O2 também, prejudicando a cadeia alimentar, diminuição da biodiversidade, lesões na superfície foliar das plantas. Vai haver também a interferência no transporte de seiva pelas raízes, destruição das bactérias. Desculpa, pessoal, fungos e simbiontes aqui. A inversão térmica, não é? Que são as camadas de ar mais baixas, que serão normalmente quentes aqui. O calor vai ser irradiado pela superfície terrestre. Os principais gases poluentes, nós temos aqui as consequências de inversão térmica, o acúmulo de poluentes no ar das cidades, as doenças respiratórias, como foi mencionadas aqui, a poluição hídrica, não é, gente? Poluição das águas aqui, poluição do rio, níveis de nitrogênio, potássio e fósforo na água, crescimento populacional de algas aqui, que vão produzir oxigênio na fotossíntese, proliferação de bactérias aeróbicas, redução em concentração de oxigênio da água, morte de vários animais aquáticos, proliferação de bactérias anaeróbias ou anaeróbicas, tá, gente? E produção de gases mal cheirosos.
ou seja, é um ciclo, não é, de perdas, de consequências negativas. Lagoa da Pampulha e o Rio Tietê. Rio Tietê passou por umas limpezas, porém ainda continua sendo muito poluído. Ocorre aqui o fenômeno da maré vermelha, gente, o acúmulo de algas, tá? Essas algas unicelulares, elas são chamadas dinoflagelados. Inclusive, as algas se encontram junto com a classificação dos protozoários. Lembra, galera? Nessa divisão. Aí a gente tem aqui também o processo de eutrofização, o excesso às águas, né, que vão produzir componentes químicos bastante tóxicos, galerinha, na água aqui, causando a morte de milhares de peixes, né, denominado amensalismo, perda da biodiversidade. Mas o que é que vai ser a biodiversidade? A biodiversidade, ela será todos os ecossistemas aquáticos, ecossistemas marinhos, no quais esses ecossistemas eles terão a presença da fauna, da flora, massa vegetal, os micro-organismos, tá, pessoal? Não esquecendo aqui os micro-organismos. Conceito de biodiversidade. A biodiversidade engloba variedades de genes, espécies e ecossistema que constitui a vida no planeta. Aí nós temos os fatores causados à redução da biodiversidade, como por exemplo, a introdução de espécies exóticas, exemplo, o mexilhão, o dourado, o caramujo africano, a abelha africana. Perda da biodiversidade, mexilhão dourado, espécie exótica invasora. Fatores causadores da redução da biodiversidade, a fragmentação, gente, dos habitats, a eliminação dos habitats. Fatores causados também a redução da biodiversidade, a caça, a pesca predatória, o tráfico de animais, gente, isso é muito triste, é revoltante. Animais que são traficados, comercializados. Olha só, gente, que coisa mais triste. A humanidade, né? A humanidade, algumas pessoas, né? Graças a Deus não são todas, mas nós temos aí uma grande parte da humanidade que nós devemos nos envergonhar por traficar animais inocentes que pertencem à natureza, que estão lá ocupando um determinado papel, desempenhando uma função e são retirados de forma bruta, né, para muitas vezes serem mortos, ou então para serem enjaulados. Aí aqui nós temos sobre a água, Pacto da Água. Vamos lá. Conceito de poluição aqui. A importância da água para a manutenção da vida, quantidade de água disponível, não é? A água, esse bem tão precioso, pessoal, no qual nós precisamos e não estamos oferecendo tempo para que haja o seu ciclo, né? Dê continuidade ao seu ciclo, o ciclo da água. Poluentes aqui, substâncias no lugar errado, né? A estratosfera entre 15 km a 50 km de altitude. O ozônio não é poluente, né? Os CFCs são poluentes, bastante poluentes. Na troposfera, o nível do mar até 15 km de altitude, o ozônio vai ser um poluente. Os CFCs não são poluentes aqui na troposfera. Poluição aqui.
água e os impactos, né, ambientais, conceito aqui de poluição, a importância de água para a manutenção da vida, quantidade de água disponível, a qualidade da água disponível aqui no controle da poluição. Água no nosso corpo, né, representa 70% da massa do corpo. Sintomas de desidratação, perda de 1% a 5% de água, sede, pulso acelerado, fraqueza, perda de 6% a 10% de água, dor de cabeça, fala confusa, visão turva, perda de 11% a 12% de água, delírio aqui, língua inchada, morte, tá certo? Eu vou colocar para vocês um vídeo para mostrar para vocês sobre a poluição da água. Pequeno vídeo aqui para vocês sobre a poluição da água.
as ações que nós devemos fazer para que a água ela possa ser um recurso sempre presente para as nossas vidas. E é isso, galera. Fica por aqui a nossa aula de hoje. Um beijo no coração de vocês. Nós teremos um encontro ainda na segunda-feira. Até lá, então. Vou aguardar vocês ansiosamente. Um beijão no coração.